amigos, meus irmãos, nós estamos aqui novamente no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos refletir e meditar um pouco sobre o Evangelho do 33º domingo do Tempo Comum, Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Bem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 do que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos um grande padre da igreja que foi São Basílio, São Basílio Magno, um padre da igreja do século IV. E ele tem um texto que são as suas regras maiores, e no item 37 ele diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo afirma que quem trabalha merece o seu sustento. O alimento, portanto, não é simplesmente um direito devido a todos sem distinção, mas de justiça para quem trabalha. O apóstolo também nos ordena trabalhar com nossas próprias mãos para ter com o que ajudar aos necessitados. É claro, portanto, que se deve trabalhar e fazê-lo com dedicação. Não podemos tornar nossa vida de piedade em um pretexto para a preguiça ou para fugir da obrigação. Pelo contrário, é um motivo de maior empenho na atividade e de maior paciência frente às tribulações, para que possamos repetir, com trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede. Será um erro insistir que o ócio é mau, se o próprio apóstolo afirma abertamente que aquele que não trabalha não deve comer? Assim como o alimento diário é necessário, também o é o trabalho cotidiano. Não é em vão que Salomão escreveu este louvor da mulher trabalhadora: o pão que come não é fruto da preguiça. O apóstolo diz de si mesmo: não comemos gratuitamente o pão de ninguém, mas trabalhando dia e noite com cansaço e fadiga, apesar de que, como pregador do Evangelho, tinha direito a viver de sua pregação. O Senhor uniu a malícia à preguiça, quando disse: servo mau e preguiçoso. E também o sábio Salomão não louvava apenas quem trabalha, mas também condena o vagabundo, enviando-o junto ao pequeno animal: vai ao preguiçoso ter com a formiga. Portanto, temos que temer que essas palavras nos sejam dirigidas no dia do juízo, porque quem nos deu energias para trabalhar exigirá que nossas obras sejam proporcionais a essas forças. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado.
Bom, meu irmão, essa reflexão de São Basílio nos ajuda a refletir profundamente, né, sobre essa parábola dos talentos. Deus, de fato, ele distribui a cada um, né, conforme lhe apraz e conforme a capacidade de cada um, né? Então, o que São Basílio nos ajuda a refletir dentro de todo esse contexto é que, primeiramente, se nós temos consciência de que Deus realmente nos deu determinados dons e talentos, nós precisamos, de fato, usar tudo isso que Deus nos deu, com amor, com sabedoria e principalmente com uma profunda dedicação e afinco. Ou seja, a preguiça não pode tomar conta da nossa vida. Nós não podemos nos deixar, de fato, ser dominados, né, por esse marasmo, por essa preguiça, que vai tirando de nós, portanto, todo o desejo de ter uma vida dedicada e doada. Nós precisamos realmente ser um servo bom e fiel, e o servo bom e fiel é aquele que realmente trabalha com afinco, que procura multiplicar, que procura realmente dar frutos cada vez maior, evidentemente contando com a graça de Deus. Então a primeira coisa que Basílio chama a nossa atenção, né, é que quem trabalha merece o seu sustento e que, portanto, nós precisamos trabalhar com afinco, usar os talentos e dons que Deus nos deu. Segundo, que a nossa vida de piedade não pode ser desculpa para que a gente deixe de trabalhar. A nossa vida de oração, a nossa busca de intimidade com Deus e toda essa dimensão de mística e piedade não pode ser desculpa para não ter uma vida dedicada e, portanto, usar de uma maneira muito concreta os dons e talentos que Deus nos deu. E terceiro elemento que ele chama muito a atenção, né, é que, de fato, quando Jesus diz servo mau e preguiçoso, ele está unindo a malícia e a preguiça. Aquele servo mau não foi apenas preguiçoso. Ele não teve apenas preguiça de não usar os talentos que Deus lhe deu, mas acabou com uma certa malícia. Por quê? Porque tentou, de uma certa forma, justificar a sua preguiça, né? E, por fim, São Basílio nos lembra, né, que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Ou seja, no dia do juízo final, cada um de nós vamos ter que realmente prestar conta perante Deus, aquele que nos criou. Que o Senhor nos livre, então, de todo espírito de preguiça, de confusão, e que nós, portanto, possamos agradecer a Deus pelos dons e talentos que Ele nos deu, e principalmente usar tudo isso para a glória de Deus e crescimento do seu reino, né? E ter uma vida dedicada e doada, e entender que realmente trabalhar para Deus, né, multiplicar os talentos que Ele nos deu, isso faz parte da vida de todo cristão. Que São Basílio realmente interceda por nós e nos ajude a ter cada vez mais clareza e uma vida realmente dedicada a Deus e ao próximo. E que a gente possa cada vez mais tirar da nossa vida todo espírito, né, de preguiça, de tibieza, de frieza espiritual, né, de falta de dedicação pelas coisas de Deus. Mas que a gente possa cada vez mais ter um espírito zeloso e ávido por trabalhar para o Senhor. E unido a tudo isso, com certeza, uma vida de oração e aberto à graça de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa realmente meditar, continuar essa meditação, né, desse Santo Evangelho. Deus te abençoe. Até a próxima vez.